Todo mundo que gosta de anime sabe, todo ano vai ter um anime que vai ser completamente esquecido, subestimado, deixado de lado porque tem uma obra-prima maior que foi lançada no mesmo ano, ou nem é tão obra-prima assim, mas o pessoal gostou mais, e esse anime vai ser completamente esquecido. Então, pensando nisso, hoje eu trago alguns animes que foram subestimados em cada ano para vocês conhecerem, verem que tem muita qualidade neles e que mereciam uma segunda chance, ou uma primeira, porque a maioria talvez a gente nem conheça, ou conhece, mas nunca se interessou tanto. Mas antes, oi, eu sou o Lucas, aqui é o Papotaco, prazer. Aqui eu falo sobre animes, mangás, cultura japonesa no geral, tudo que vocês gostam e eu também, então eu sei que vocês vão curtir. Fiquem aqui comigo, acompanhem esse vídeo, se inscrevam, compartilhem com os amigos de vocês e vamos lá. Então, pessoal, como eu estava falando, todo ano tem um anime que vai dominar as conversas, os fóruns, os prêmios do ano. Não adianta, normal, sempre vai ter um que vai se destacar mais, seja pela qualidade da história, da animação, um conjunto dos dois. E vão ter outros que não vão ser tão falados assim, mas que tem muita qualidade que a gente tem que dar o reconhecimento. E eu acho que vale a pena voltar um pouco no tempo e falar sobre eles para a gente ter uma segunda chance para assistir. Começando então em 2020 com Akudama Drive, que é um ótimo anime, mas infelizmente ele saiu num ano péssimo. 2020 foi ano de lançamento de Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, uma das partes da temporada final, e Re:Zero. São três animes muito fortes que todo mundo falou sobre naquele ano e não sobrou espaço para Akudama Drive. Falando um pouquinho sobre o anime, a gente está aqui falando de um grupo de pessoas que recebem uma missão e o mundo é um pouco cyberpunk e a gente acompanha eles numa missão que praticamente é impossível. Então, os pontos fortes do anime a gente pode falar que são o visual, a direção cinematográfica, a ação, a história também é muito boa, não tenho o que dizer. Os personagens são carismáticos e o final dele eu gosto muito. Sempre fica a dúvida, né? Como um anime tão bonito, tão bem dirigido é esquecido e não é tão falado, sabe? 2020, pra mim, é logo aqui, sabe? Tem pouco tempo, é um anime recente, mas parece que já foi esquecido por todo mundo. Muito triste. Indo pra 2021, Odd Taxi. Esse aqui, eu confesso que foi um que eu também não assisti quando foi lançado, mas depois eu fui dar uma olhada e eu encontrei um produto muito bom. É um anime de qualidade, é diferente do que a gente está acostumado, do que estava sendo lançado na época. Porém, 2021 é um ano que se falava muito de Tokyo Revengers, Mashuko Tensei, então ele ficou de lado. Não sei se é pela estética, pela premissa, mas ele foi esquecido sim, não adianta. Aqui a gente acompanha num mundo antropomórfico um taxista que o anime se passa basicamente dentro do táxi, onde ele vai conversando com os clientes dele, mas aos poucos as histórias vão se conectando de uma maneira bem inusitada. O diferencial aqui é o personagem, que é um taxista, mas também a forma como a história vai se conectando e o desfecho dela, onde vai dar isso, é bem original. Fora que os diálogos são muito inteligentes e o final é muito marcante, eu posso dizer assim. Então acho que tem que ser dado uma chance, tem que voltar a se falar. Algum tempo atrás até tava aparecendo muito pra mim no TikTok algumas coisas sobre o anime, mas nunca ganhou assim um hype gigantesco. Mas eu tenho certeza que se fosse lançado hoje faria muito mais sucesso. O que eu vou falar agora é uma dor ele não ser tão reconhecido, porque ele é um dos meus preferidos. É muito bom, a história é sensacional, mas 2022 teve muita coisa boa. Todo ano tem coisa muito boa. E esse aqui deveria ser muito mais falado. Eu tô falando de Summertime Rendering. Aqui eu não vou colocar como culpa só animes bons da temporada, mas também a distribuição. Ele estava só em algumas plataformas, algumas a gente não tem costume de assinar, então ficou um pouco esquecido por isso. Então dá para dar um desconto, mas agora ele está disponível em outras plataformas, tem como assistir de uma maneira mais fácil e vale muito a pena. Aqui a gente acompanha um protagonista que logo depois da morte de uma amiga dele, ele volta para a terra natal dele e ele encontra ali uma conspiração sobrenatural. Envolve muita mitologia japonesa, lenda urbana. É muito bom. Não só a história, mas também a animação é muito bem feita, os personagens são muito carismáticos. É muito interessante a forma como se desdobra a história, de verdade. E eu só digo uma coisa, aqui os destaques vão para ser um anime meio sobrenatural, cheio de mistério, suspense pra caramba, viagem no tempo,
e doppelgangers, cópias. Isso é muito legal. Esse aqui é aquele anime que vai melhorar a cada episódio que passa. Já começa bom e não tem um episódio ruim, de verdade. Olha, falando aqui agora, deu até vontade de assistir. Vou ver se eu não vou fazer isso hoje, hein? Agora, partindo para 2023, a gente tem Heavenly Delusion. Esse aqui é um anime muito bom, mas 2023 teve simplesmente Frieren, mais uma temporada de Jujutsu Kaisen e Oshinoko. São 3 animes que dominaram o ano. Isso se fala até hoje, então não adianta. Frieren é um sucesso absoluto, Jujutsu Kaisen nem se fala. E Oshinoko também tem seu público, mas esses 3 juntos aqui não deixaram espaço para nenhum outro anime no ano. Eu assisti quando estava lançando, é um anime muito bom. O mangá também é ótimo, mas não teve destaque suficiente, infelizmente. Aqui a gente acompanha 2 jovens atravessando um Japão pós-apocalíptico, que eu adoro histórias assim, onde a sociedade se desfez por vários motivos que a gente às vezes sabe, às vezes não. Mas, para além disso, tem muita reviravolta, muito suspense, uma pegada de ficção científica bem interessante e que vale a pena. Terminou a temporada com um final bem aberto, muito mistério ainda, mas que a próxima temporada, que eu tenho certeza que vai acontecer, vai trazer de uma maneira bem interessante, assim eu espero. Aqui, o que me impressiona no anime é a construção do mundo, que é bem diferente do que estava sendo lançado, o mistério em si, que também é muito legal, e, claro, a qualidade da animação. Tem muita ação no anime e é muito bem feito. Eu acho que vocês não vão se arrepender se vocês assistirem, viu? Agora, para 2024, logo aí, eu trago para vocês Yatagarasu. Num ano onde teve Solo Leveling, o manhwa que, meu Deus do céu, foi um caos, foi um delírio coletivo, tanto que estava fazendo sucesso. Eu entendo por quê, mas eu acho que tinham coisas melhores, tá? Naquele ano. Não adianta. Solo Leveling dominou 2024 e 24 e os animes que foram lançados nesse ano acabaram perdendo muito com isso. É um anime muito interessante, a gente acompanha drama político aqui, uma história bem construída, é muito inspirado no folclore japonês também, o que eu acho sempre muito legal. E como ponto forte eu trago os personagens muito complexos na construção deles, então vai deixar a história muito mais interessante, e um roteiro excelente. De verdade, se tu não assistiu na época, assiste agora que vai estar assim, ó, perfeitinho. E, se não serve a minha opinião, o anime foi um dos mais bem avaliados do ano, então só por isso vale muito a pena dar uma chance pra ele, né? Agora, vou fechar com 2025, mas antes eu tenho algumas menções honrosas de outros anos que também foram deixados um pouco de lado e que valem muito a pena. 86, que a história é muito boa, mas parece que o pessoal não fala tanto. Tem muito fã sim, mas não tem uma discussão com frequência sobre o anime. E é excelente. E até agora, o lançamento da segunda temporada que foi esse ano, Dorohedoro também era muito deixado de lado. Pouca gente falava, parecia que não tinha fã. Foi lançado em 2020 e ninguém lembrava, mas agora ele é um sucesso. A segunda temporada, acabou tem alguns dias, foi aclamada, teve o sucesso merecido e a terceira temporada eu tenho certeza que vai ter muito mais gente falando sobre porque a segunda foi assim, ó, perfeita. Quem não assistiu ainda, corre que dá tempo de assistir para não perder a terceira temporada. E, claro, é uma história excelente. Agora, indo para 2025 e fechando esse vídeo, eu trago o Medalist. No passado, todo mundo focou nos grandes lançamentos, normal, é assim que acontece. Então, esses animes menores não tiveram tanta atenção. Todo ano é assim, eu tô falando aqui desde 2020, sempre vai ter um anime que vai ser deixado de lado, mesmo sendo ótimo. E Medalist é um dos exemplos. Aqui a gente está acompanhando um anime de esporte, um esporte que não tem muita cultura aqui no Brasil, porque é um esporte de inverno, que é patinação. E também não é só por ter muitos animes bons em 2025, mas também quando é um esporte que não é tão famoso, as pessoas costumam ignorar o anime. E é o caso de Medalist. Mas aqui eu tenho uma coisa para falar para vocês. Do mesmo modo que Blue Lock faz a gente gostar de futebol ainda mais, Haikyuu faz com que a gente se interesse por vôlei, muitas vezes a gente nem se interessando pelo esporte, ele vai fazer com a patinação. A história por trás disso faz com que tu se interesse pelo esporte um pouquinho, de verdade. Então, pessoal, esses foram alguns animes que foram totalmente esquecidos, mas eu sei que tem muito mais. Eu sei que se eu parar aqui 5 minutos, eu já lembro de outros 10 dessa meia década aqui que já foram esquecidos e merecem mais atenção. Mas eu quero saber de vocês. Tem algum anime que eu não falei que vocês acham também que merecia um pouco mais de carinho do público, mais holofote? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber, vou ler todos.
E quem sabe eu faço uma parte 2, porque eu gosto muito de relembrar animes que saíram. E eu conto com vocês também. Curtam esse vídeo, compartilhem com um amigo, se inscrevam no canal, que é muito importante pra mim. O canal ainda é pequeno, mas tá criando uma comunidade muito massa. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima, gente. Valeu!